Agora eu queria então chamar formalmente aqui para a gente conversar um pouco sobre a autonomia e centralização do Banco Central e desenvolvimento. Então, eu vou chamar primeiramente o deputado Edilson Rodrigues, tomar a primeira coisa. Vou chamar o José Ricardo. Vou chamar o camarada Luiz Carlos. Nós convidamos, tanto o José Ricardo e o Luiz Carlos para estarem aqui. Uma vez que eu tenho a oportunidade de falar novamente, nós gostaríamos de dar um pouco esse nosso bate-papo aqui entre nós, né? Posteriormente, todo mundo vai fazer suas condições da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade de estar de fora tão grande relevância. Vista da organização dos trabalhadores do Banco Central, mas também do ponto de vista da possibilidade de um desenvolvimento equilibrado para o nosso país. Nós chegamos a verdade que em capital financeiro, ou mesmo o clássico texto do Lenin sobre o imperialismo, mas pelo capitalismo, ou se pegarmos mesmo o livro 3 do Capital, de Marx, estamos falando do século XIX, vamos ter análises profundas sobre uma dinâmica, uma tendência de financiarização da economia. De modo que a esquerda, eu posso usar essa expressão, por muito tempo, ela acabou fazendo um discurso fácil, mas, em certa medida, incompleto e pouco inteligente, quando, para se referir ao pensamento marxiano, para afirmar uma visão crítica e revolucionária para afirmar o capitalismo como a barbárie e, portanto, a necessidade de um mundo novo, se baseou fundamentalmente numa leitura do primeiro livro do Capital. Foi muito forte no sentido de classe, mas uma interpretação meio rasa que colocava quase exclusivamente o conflito entre capital e trabalho. O mundo do trabalho e o mundo do capital. A lógica do lucro e a lógica, portanto, da exploração, como chega na lógica do lucro, a taxa de mais-valia e isso representava do ponto de vista da maior ou menor exploração das classes trabalhadoras ou classes que vivem do próprio trabalho, como diria hoje Ricardo. E esquecer-se de perceber e estudar, realmente já era bastante presente nas análises daquele período, não a descrição precisa do que hoje ocorre, mas uma dinâmica de monopolização da economia e financiarização e aquilo que se chama a autonomia do capital em relação ao próprio sistema de produção. De modo que hoje há um conceito que foi desenvolvido por outros grandes pensadores brasileiros, foi senador da República, certamente convidado a estar aqui, aí sim, para uma contribuição importante da história, Naulo Campos, professor da UNB, gestor da UNB, ele fala da não mercadoria. E a rigor, há
uma série de coisas que são não mercadorias, porque não são resultado do trabalho humano, nesse sentido. E há uma série de coisas que são não mercadorias, no entanto, elas são precificadas hoje. E nesse sentido, elas participam da dinâmica da população ampliada do capital, como se mercadoria fosse. Eu posso dizer, uma perspectiva religiosa, Deus inventou a natureza, ninguém pode entendê-la. Mas eu vou ter pensadores que, com algum rigor, mesmo com a minha discordância, vão dizer: calma lá, a água é natureza? Alguém trabalhou para produzir água? Qual foi o químico que fez essa mistura de H2O e gerou essa substância vital? Ninguém. Então, não é mercantilizado, isso não é resultado do trabalho humano. Mas aí a gente vê a conferência já de 92, da ONU, 92, foi precedida por uma importante conferência, cuja principal tese foi: a água é um bem limitado e, sendo assim, deve ser precificado para que, considerado um bem econômico e merecedor de preço, possa ser vendida como qualquer mercadoria. E aí as leis do país vão se adequando a esta lógica. Foi comandada pelo Banco Mundial, o Conselho Mundial da Água surgiu. E de repente não é só no hotel, no Tri, na taverna da esquina, que eu peço água mineral, já há algum tempo é mercadoria. Não, quando se fala em Belo Monte, eu estou falando em recurso hídrico. Eu estou falando na alienação do território. Eu estou falando de que consórcios de empresas transnacionais dominam uma parte do território para, utilizando técnicas modernas, sistemas de engenharia, instalar próteses no território que permitam a produção de energia, e o controle desse sistema de engenharia permite a acumulação de lucro. Isso foi se consolidando como algo, então. Mas, de alguma forma, essa autonomização, quando a própria natureza, mas não só isso, quando você vê que os juros, as taxas de juros, muitas vezes sendo confundidas com a taxa de lucro, e como a renda da terra ainda, como esses elementos vão constituindo uma dinâmica que, na fase atual, a chamada globalização neoliberal, implicou uma autonomização realmente do valor, que faz com que, quando Eike Batista diz: eu sou bilionário, há 5 anos eu tinha um patrimônio de 5 milhões, hoje, portanto, 5 anos depois, eu sou um dos mais poderosos do mundo. Ele está falando de um não valor, ou de um valor especulativo, de uma riqueza especulativamente contabilizada. No entanto, é um valor que ao mesmo tempo é falso, mas é real, porque, queiramos ou não, ele tem títulos que sustentam aquela afirmação, e há mecanismos de legitimação internacional. A Forbes vai publicar o nome dele entre os nomes mais ricos do mundo. Até que, de repente, porque é um valor fictício, numa situação de crise num país dependente, vira pó, vira fumaça, aquela massa de riqueza até então considerada real. Então é um real falso, é um falso real. Então é uma realidade baseada numa ficção, mas é uma realidade. Porque não dá para dizer que o Bradesco não teve o maior lucro entre as instituições bancárias no ano de 2014, porque é real. Ainda que nós possamos dizer que grande parte desse lucro é resultado de mera especulação, ou que parte do lucro, inclusive, nem é necessariamente das operações bancárias propriamente dita, mas que tem a ver com a sua participação em 15% nas ações da Vale do Rio Doce,
atuação em uma série de outros atividades da economia que não necessariamente a bancária. Nesse sentido, o capital financeiro, para além do capital bancário, passou a ser a própria lógica que marca a dinâmica da economia mundial. Bem, eu falo tudo isso para dizer que não nesse período mais recente, especialmente nos países inspirados na experiência de Margaret Thatcher e do próprio Pinochet na América Latina, o Chile realmente é um exemplo de implantação daquilo que depois foi se configurar como a agenda de Washington, do acordo assinado em Washington em 89, com presença das autoridades monetárias e fazendárias de todos os países, inclusive o Brasil. Essa agenda não sabia onde deu. Ela traz no seu bolso a ideia de que ser moderno é impor o Estado mínimo. E o Estado mínimo significa enfraquecer as instituições que, a rigor, são fundamentais para que, em si, dizendo mínimo, esse Estado não seja máximo apenas quando se considera a sua eficácia em favor da acumulação de riqueza nas mãos de todos. Aquilo que Noam Chomsky dizia, a minoria próspera. O problema é que a minoria próspera, como diz também o Chomsky, produz uma maioria, uma multidão cada vez mais inquieta. E muitas vezes inquietude que não tem muita consciência do seu porquê, mas é inquietude que faz com que, junho de 2013, o país vire uma evolução total, mas que muitos daqueles depois gravam no corpo, literalmente, gravam no corpo suásticas, e que nos processos eleitorais, mesmo falando em mudança, reforça o pensamento mais retrógrado e as praxes mais retrógradas, mais contrárias à possibilidade de acessar aquele direito não sonhado. Eu acho que a gente precisa discutir o papel do Banco Central, e no caso do nosso Banco Central do Brasil, onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos o nosso pão, não apenas com o olhar para dentro do Banco Central. Há pouco o deputado aqui falava exatamente de um tema que é muito caro, acredito a todos nós, que diz respeito à questão nacional, a um projeto de desenvolvimento nacional, não é, que durante um período mais recente, os países centrais, né, passaram a dizer que os estados nacionais, é a era da globalização, que os estados nacionais não têm mais importância e coisas do tipo. Na realidade, o que se trata é exatamente que projeto nós temos para o Brasil, que tipo de país nós queremos, que modelo de desenvolvimento nós queremos, que tipo de regiões, que tipo de desenvolvimento para cada região, como é que nós queremos distribuir a renda no nosso país. E dentro desse projeto, qual o papel das instituições? Qual o papel do Banco Central? Na realidade, todos esses grandes países do mundo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, entre outros países da velha Europa desenvolvidos, trilharam caminhos para o seu desenvolvimento, de uma maneira geral, caminhos comuns, e que hoje eles não recomendam mais esses caminhos para os países que procuram se desenvolver. Tem um economista sul-coreano,
de nome Ha-Joon Chang, que escreveu um livro chamado Chutando a Escada. Ele hoje é radicado em Cambridge, é professor da Universidade de Cambridge, é um estudioso exatamente dessa história do desenvolvimento econômico. Não é um economista marxista, é um economista que defende o desenvolvimento capitalista, mas é muito interessante a leitura desse livro, porque ele mostra exatamente que os países que se desenvolveram no mundo, que chegaram no topo, foi porque adotaram políticas nacionais de incentivo às suas indústrias locais, de defesa dos interesses nacionais, de protecionismo, de tarifas que ajudassem a desenvolver a sua economia. Todos eles. Depois que eles atingiram um determinado estágio, aí passaram a defender para os outros o livre comércio, o fim do protecionismo, e etc, etc, etc. Uma outra questão hoje que é muito discutida e virou quase que um dogma entre uma parcela importante dos economistas, é que o fim que deve ser perseguido, único, das políticas de governos, deve ser a estabilização da moeda e uma inflação em torno de 2%, 3%. Chegam, inclusive, a precificar. Inflações superiores a 3% já são problemáticas. Isso em função de um período aí do anos 60, anos 70, início da década de 80, onde o problema da inflação foi muito colocado. O que a gente observou, e existem estudos sobre isso também, né, Zé Ricardo, que mostram que essa política voltada única e exclusivamente para o controle inflacionário levou, na realidade, a uma estabilidade do preço da moeda, mas uma instabilidade na vida econômica dos países e das pessoas. Com essa tal da financeirização aqui há pouco falada, na realidade as economias do planeta ficaram, e com a liberdade de movimentação ampla de capitais, as sociedades ficaram mais instáveis, a média do crescimento econômico reduziu, né, daquele período do pós-guerra até o final dos anos 60, então dos anos 80 e principalmente essas duas últimas décadas, a partir dos anos 90 para cá, controlamos a inflação, mas contrariamente do que era apregoado, de que resolvendo o problema da inflação está tranquilo, agora o desenvolvimento vai acontecer, as pessoas vão ficar vivendo maravilhosamente bem. Isso não foi verdadeiro. Aumentaram as crises financeiras, aumentou o desemprego e reduziu a taxa de crescimento na maioria dos países que adotaram esse exemplo. Não estou querendo dizer aqui que nós, e isso seria uma heresia, né, dentro do Banco Central, vamos agora defender a inflação. É exatamente o contrário. O que se coloca é que, além do controle da inflação, e você tem que medir exatamente que nível, até que tipo de inflação você pode aceitar, mas que o país, além da inflação baixa, você tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que gerar emprego. Vou fazer uma pergunta muito simples aqui para vocês. Qualquer um dessa sala. Você prefere uma inflação, digamos assim, de 6 ou 8% empregado, ou uma inflação de 2% desempregado? Então, meus amigos, é um pouco disso que se trata. É um pouco disso que se trata. E o Banco Central, a meu ver, ele deve levar em conta na sua missão também, aliás, alguns bancos centrais têm isso na sua missão, além do controle da estabilidade da moeda, ele deve se preocupar com o desenvolvimento e com o emprego. Com o desenvolvimento e com o emprego.
Porque se você dá ao Banco Central um mandato de controlar apenas a moeda e a manutenção do seu valor, e limita apenas isso, e dá a ele apenas um instrumento, que é aumentar ou diminuir a taxa de juros, o Banco Central, objetivamente, para cumprir o seu mandato, pode chegar a levar a taxa de juros a 40% ao ano, que pode trazer a inflação para baixo, mas impede o crescimento e leva milhões de trabalhadores ao desemprego. Então essa é a questão central que nós precisamos discutir. O Banco Central ele mexe com duas variáveis que são os principais preços da economia, que é a taxa de juros e a taxa de câmbio. Não é nem o preço da cachaça, nem da rapadura e da nossa farinha, né, Joaquim? Não são os principais preços, embora sejam muito importantes. Os dois principais preços são juros e câmbio. E com juro e câmbio, você faz miséria. Se você tem um câmbio supervalorizado, o que é que acontece? Você favorece a desindustrialização, você transfere os empregos para o exterior. Não é verdade? Se você tem juros muito elevados, e você é um empresário, você é desestimulado a investir. É mais fácil e mais tranquilo você deixar seu dinheirinho aplicado ali, rendendo, sem você ter risco nenhum. Então essa é uma questão central hoje para o desenvolvimento do país. Essa ideia de que é da autonomia à descentralização, que é proposta que a gente consiga e pensar. Eu acho que a gente não vai encontrar a solução, mas pensar uma nova forma de gestão que possibilite esse tipo de gestão. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre a questão da cultura do vida parlamentar, sobre a autonomia e independência, sobre a missão do nome da sociedade, sobre a questão da descentralização, aspectos positivos e as preocupações em relação a ela, e concluir essa apresentação. Bem, autonomia e independência. A gente não defende independência também, por esse ponto a gente gosta muito do parlamentar, não há em lugar no mundo que existe um Banco Central independente. E nem do que se pensar que o Banco Central independente da sociedade. Mas o Banco Central pode decidir tudo sozinho e a sociedade vai decidir em nome de quem? Então, na verdade, o que a gente defende, o tempo todo aqui, que estava no tempo que eu estava na administração anterior, é uma democratização do sistema financeiro do fórum. O sistema financeiro cidadão, esse sistema financeiro cidadão passa por um Banco Central que submete a sociedade, sim, não é? Então, ninguém está falando de independência, que um banco está decidindo sozinho e que pode, de alguma forma, realmente se submeter a interesses escusos que não é interesse da sociedade brasileira. Nós somos esses setores públicos, nós somos setores públicos. O interesse, nosso padrão único, nós somos um Estado também. Nosso padrão único não é a sociedade brasileira. Mas a gente está falando de autonomia. Não é? Autonomia em que a gente pensa assim, em mandatos para que a direção da instituição possa tomar as decisões em nome da sociedade brasileira sem se preocupar e ferir os interesses dos gestores do momento, sejam eles quais forem. Então é isso que a gente está buscando, não é? Dar força à ação dessa instituição. Quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa em interdependência de poderes. O Banco Central, com um poder que atua em nome da nação, e atua junto com o governo também. Não tem como a gente fazer política monetária restritiva, por exemplo, só se atender na questão da política monetária, fazer política monetária restritiva e o governo soltar o pé no acelerador. Porque, na verdade, você vai estar muito trabalhando contra o outro. Tá certo? É uma coisa parecida com o que ocorreu na época do Reagan nos Estados Unidos, que
e problemas sérios da administração do Estado. Então não tem como se pensar em ação totalmente independente do Banco Central, uma ação interdependente, tá certo? Mas a gente pensa, sim, em autonomia operacional, por exemplo, na área de política monetária. Por quê? Porque as decisões de política monetária têm consequências de muito longo prazo. Tá certo? As decisões do controle da quantidade de moeda de circulação afetam a vida de todo mundo e afeta a vida no longo prazo. Eu lembro muito claramente, quando eu era criança, eu não era mais nem criança, quando tinha cargo contratou o Volcker para controlar a inflação americana. A inflação americana, pela primeira vez na história da notícia, estava fora do censo, ele contratou um cara que destruiu a reeleição dele. Na verdade, eu sei que está aqui lembra disso. O Volcker apertou o freio e destruiu nós, inclusive, também. Mas o cara é impossível de se reeleger. Mas o que o cara conseguiu naquela hora foi garantir uma estabilidade de preço de longo prazo para a economia americana. Tá certo? Quebrou nós, claro. Isso foi altíssimo. Eu não concordo com isso que ele falou, eu não concordo com o que ele adotou. Mas na verdade, quando ele fez isso, ele não estava olhando o curto prazo dele. Se ele tivesse olhando o curto prazo dele, ele poderia se acelerar o pé na impressão monetária, garantir a reeleição, depois ele pensava no futuro. Não, ele pensou no longo prazo. Então, o que monetário realmente tem que olhar o longo prazo. Que as decisões têm implicações de longo prazo. Eu penso em autonomia operacional, eu penso, por exemplo, a questão da fiscalização. Como é que a fiscalização do sistema financeiro tão poderoso, como escreveu o deputado Wilson aqui, fica submisso a um presidente que está submisso ao poder, ao presidente eleito. Né? Aí a gente acaba tendo a questão aquele Paraná, ficam questões confusas. Hoje a gente tem dentro do banco um fiscal sério, honesto, que percebe uma má gestão, uma gestão duvidosa de um banco e resolve intervir e o seu chefe, por interesse político de um diretor que está seguindo um interesse político fora do banco, presente no momento, diz, não, você não vai atrás, você não vai fiscalizar, esconda isso, a gente sabe que isso já ocorreu no passado recente dentro do Banco Central. Então esse tipo de problema cria esse tipo de dependência, isso não é autonomia, isso é dependência. Não permite que o Banco Central, não permite que os seus setores, os seus estados façam trabalho do interesse do brasileiro, da sociedade brasileira. Tá certo? Quando a gente fala da autonomia operacional, a gente fala disso também. A capacidade do fiscal de fiscalizar. A capacidade fiscal de fiscalizar e preparar o relatório, dizer, aquela instituição está sendo mal gerida. Ou está sendo gerida como republicano. Está certo? Chamar a atenção e levar adiante esse tipo de processo. Autonomia administrativa, como é que a gente vê, e isso que está no Banco Central hoje, principalmente no Brasil, mas regionais também, o esvaziamento da instituição que a gente está. Alguém falou aqui hoje de manhã, André. Eu vejo que o sonho dentro do Banco Central é um desmonte dos últimos 4, 5 anos. É um desmonte da instituição. Quando o mundo todo está valorizando o Banco Central, o Brasil está desmontando a instituição do Banco Central do Brasil, sua capacidade de ação na sociedade. A administrativa vai saber quantas pessoas tem que chamar, e a que hora chamar, e que preparo tem que dar para esse pessoal. Orçamentária, sim. Como é que a gente, com essa importância do trabalho que a gente executa na sociedade, está submetido ao Ministério do Planejamento? Não é? Toda decisão de pessoal, de salário, de compra de papel, está submetida ao Ministério do Planejamento. Então, isso a gente precisa conseguir superar, sim. Então, mandatos, autonomia operacional, autonomia administrativa e orçamentária e prestação de contas. E a prestação de contas o Banco Central não pode ser independente, ele precisa se submeter ao Central. Casos como na Austrália, na Nova Zelândia e em outros casos, em que se o presidente do Banco Central não alcançar a meta, por exemplo, a meta de inflação, ele perde o mandato dele. Se ele não conseguir, no caso da Nova Zelândia, ele perde dele. Se ele passar da meta, ele perde. Ele sai do banco. Tá certo? Então, sim, prestação de contas no sentido de prestar contas, e se não alcançar, ele não conseguir explicar por quê, sai. Tá certo? A gente precisa disso. A sociedade brasileira precisa, a democratização do sistema financeiro passa pelo controle do órgão máximo de sua política monetária e de controle do sistema financeiro, pelo Congresso Nacional. Tá certo?
A missão do Banco Central é a vida da gente, né? Cuidar da estabilidade do preço, cuidar da consolidação, da regulamentação, da parte brasileira, fortalecer essa fiscalização e essa parte nova que eu hoje trabalho, que é a parte de inclusão e proteção da sociedade no sistema financeiro, né? E a proteção da sociedade do sistema financeiro. Tá certo? Fortalecer. A gente está falando em financiarização. É verdade, muito interessante. Financiarização maior ainda. Os meios de comunicação, essa nova tecnologia que permitir que mais e mais pessoas e mais vidas dependam do sistema financeiro para existir e para se alimentar e tudo. Então, o que a gente tem que fazer não é falar com financiarização, mas a capacidade da sociedade de se proteger das ações duvidosas ou não republicanas de quem tem poder no sistema financeiro. Então, a proteção passou a ser, sim, uma missão do Banco Central, uma missão nossa do dia a dia. E isso não se faz só com decisões na área da educação financeira, mas faz muito na área do DEOF, né? Faz muito na área do DEOF, que cuida de quem vai ser abrir banco, quem não vai abrir, quais são as condições. Então, isso está no nosso DNA do dia a dia. Tá? Então, autonomia para quê e por quê? Eu vou você procurar se reter para não ficar na inflação. Gente, não há nada pior do que a inflação alta para a sociedade. Quando o Banco Central permite que a inflação chegue a 50%, como permitiu no passado, não há nada mais concentrador de renda. Se a gente quer, como foi dito hoje de manhã na Assembleia, uma sociedade mais justa, e a gente quer ser, enquanto o setor público, agente da sociedade mais justa, a gente não pode deixar a inflação aumentar. Tá certo? Uma inflação de 50%, você pediu citar um exemplo bem simples. O contrato pintou no início do mês, de que vou pagar R$100 no final do mês para pintar a parede da minha casa, pego o dinheiro, aplico uma aplicação financeira e no final do mês pago ele 100. Na verdade, eu não estou pagando 100. Né? Pagando muito menos e estou incorporando a maior parte disso. Né? Então, a inflação é uma das piores, é a pior política social que existe no país. Não tem inflação, não tem como a gente criar uma sociedade mais justa. Não tem. Existem vários trabalhos que mostram a relação entre concentração de renda e inflação, inclusive no Brasil. E isso é inviável. Se a gente não fizer o nosso trabalho, se a gente não tiver autonomia para executar o controle da inflação, a gente não vai conseguir na sociedade brasileira. Tá? Então, a autonomia é muito importante para isso. Né?